Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Andréia e a nossa aula é a aula do terceiro ano. Vem comigo! A aula é de número 23. O eixo é Terra e Universo. O objeto de conhecimento são astros luminosos e astros iluminados. A habilidade é identificar o que são astros luminosos e astros iluminados, percebendo que o Sol é o astro luminoso que emite luz para os corpos celestes que são iluminados, como a Terra. Vamos lá. Mas antes, não podemos esquecer da nossa leitura de leite, porque a aula já fica mais alegre, né? Vamos lá. E a nossa leitura de leite de hoje é o Grande Astro, de Nursery Rhymes. Eu sou o Sol, sou eu, sou o Sol, o Sol é estrela, epa, 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 ele não é um planeta. Eu sou o Sol, sou grande e radiante, da Terra não estou distante, minha luz viaja adiante, eu brilho sem parar, sempre forte e constante, que esconde a luz brilhante de outras estrelas distantes. Tudo bem, de dia a sua luz nos esconde, mas de noite a gente bota para quebrar e brilha sem parar. Sim, sim, eu sou uma estrela, não sou cometa, nem asteroide, nem planeta. Eu sou o Sol. Vocês já ouviram essa música? Sim, é uma música que é de um programa infantil, o Show da Luna. Vai lá, procura no YouTube, a música é maravilhosa. Vamos para a nossa aula? Vamos aprender hoje o que são astros luminosos e astros iluminados. Vamos ver? O que são astros luminosos? O Sol é um astro luminoso. Astros luminosos são corpos celestes que produzem e emitem sua própria luz. Os únicos que conhecemos são as estrelas, como, por exemplo, o nosso Sol. As estrelas que vemos à noite também são astros luminosos, mas por elas estarem muito distantes, não iluminam como o Sol pela manhã. Conjunto de estrelas e constelações. Quando olhando para o céu durante a noite, vemos as constelações, que são um conjunto de estrelas, como se fossem vários sóizinhos juntinhos um do outro. Dá até para traçar linha nelas e formar um desenho. Por exemplo, as Três Marias, que são três estrelas juntos uma da outra. Os astrônomos da antiguidade imaginavam formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se ver entre 1.000 e 1.500 estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. Vejam só. É interessante, né? Que a gente vê o Sol enorme, né? Ele parece enorme. E a gente não vê as outras estrelas de dia, só de noite. Mas de noite, já pararam para pensar que todos aqueles brilhos que a gente vê lá no céu, cada uma daquela estrela é um Sol? Imagine, umas mais brilhantes do que as outras e elas estão em constelações, grupinhos, né? Que maravilha, né? De dia a gente não consegue ver porque o Sol, com sua claridade, ofusca todas elas. Mas à noite, é um encanto, né? Vamos lá. A importância das constelações. Você sabe que, na verdade, as estrelas que vemos só parecem que estão perto. Na verdade, elas estão muito longe. Mas brilham tão forte que, quando a gente vê, parece que estão tudo juntas. Antigamente, gente, quando não tínhamos tecnologia como o GPS, usava-se as constelações para se locomover, principalmente no mar.
As mais utilizadas foram a Polaris, também chamada de Estrela do Norte, e Cruzeiro do Sul, que mostravam onde ficava o Norte e o Sul, como seus nomes indicam. Elas também eram muito usadas na agricultura, com a constelação das Pleiades, onde seu aparecimento indicava a chuva, enquanto seu desaparecimento seca. Vejam só a importância, né, dos ciclos, né, e dos estudos das constelações. Que interessante, não é? Vamos ver mais um pouquinho. Agora, vejam só, a gente vai ver um vídeo para aprender um pouquinho mais, tá certo? Desde os tempos remotos, a humanidade voltava o seu olhar para o céu noturno e tentava explicar o que seriam aqueles pontinhos brilhantes que despertavam o fascínio e a admiração de todos. Ao contemplar o céu estrelado, muitas vezes nos lembramos de figuras formadas pelas estrelas, caçadores, cães, objetos. Mas, ao procurar por estas figuras no céu, começam as dúvidas. Desde quando isto se parece com um caçador? Onde está a Ursa Menor? E o Cruzeiro do Sul? Enfim, o que é uma constelação? Muitas pessoas acham que a definição de constelação é um conjunto de estrelas que formam uma figura no céu. E de fato, se nós procurarmos isso no dicionário, muitos deles vão afirmar que é isso. Mas, pela definição oficial, ou pelos astrônomos profissionais, a constelação é, na verdade, uma região do céu. É como se toda a esfera celeste tivesse sido dividida em regiões. E cada região dessa, nós temos então um conjunto de astros que compõem aquela constelação, incluindo a figura. Vamos pegar como exemplo o Cruzeiro do Sul. Se a gente perguntasse quantas estrelas forma a constelação Cruzeiro do Sul, uma resposta rápida seria 4 estrelas, né? Porque forma a cruz, com as 4 estrelinhas, uma em cada ponta da cruz. Mas, pela definição oficial, a constelação Cruzeiro do Sul é uma região, como se fosse uma região retangular no céu, onde estão não só essas 4 estrelas, mas todas as outras milhões de estrelas e outros astros que estejam naquela região delimitada no céu. Os desenhos das constelações surgiram assim como surgem aquelas brincadeiras de criança que observam as nuvens e tentam enxergar formas como animais, rostos e objetos. Os povos antigos realizavam observações sistemáticas do céu estrelado, noite após noite, e passaram a perceber que era possível ligar aqueles pontinhos brilhantes por linhas imaginárias, atribuindo a eles significados, construindo imagens baseadas em suas lendas, mitos, animais e objetos. Dessa maneira, inúmeras civilizações de diversas regiões do planeta nomearam o céu de acordo com sua cultura e região. Por isso, nem sempre uma constelação necessariamente tem aquele desenho que imaginamos, pois surgiram para explicar fenômenos ligados ao cotidiano das pessoas que moravam naquela parte do planeta. E aí, pessoal, viram como é importante as constelações? Viram também que, dependendo da região, uma constelação pode mudar de nome ou até de desenho, mas que sempre os povos estudavam, né? E aí, muitas coisas, né, foram usadas, a importância, né, das constelações, como nós vimos antes. Agora, depois da gente aprender um pouquinho sobre o que são astros luminosos, que são as estrelas, vamos ver agora e os astros iluminados. Quem são eles? Vamos lá? O que são astros iluminados? Astros iluminados são corpos celestes que não produzem luz própria. Por isso, as luzes que eles emitem são um reflexo da luz de uma estrela, como se fosse um espelho. Às vezes, certos corpos parecem que têm luz própria, como a Lua, por exemplo, quando está cheia,
Isso acontece porque ela está muito próximo à Terra, mas isso é só uma impressão. Todos os satélites naturais são astros iluminados. Viram, gente, como é? Não esqueçam, tá certo? Os astros iluminados, eles não têm luz própria, eles emitem geralmente a luz de um astro que tem luz, de um astro luminoso como o Sol. Vamos lá? Ó, planetas são astros luminosos ou iluminados? Bom, os planetas também são outros tipos de astros iluminados. Iluminado é que não tem luz, tá certo? Que rodeiam a estrela do seu próprio sistema. Eles também não produzem energia, sendo assim essencial estarem perto de uma estrela, como o Sol, tá certo? Que aí nós recebemos a energia do Sol. Curiosidade: Vênus, que é um dos planetas, né, do Sistema Solar, é o segundo objeto mais brilhante durante a noite. Por isso, né, os povos antigos deram o nome dele de estrela d'alva, ou estrela da tarde, achando que fosse uma estrela. Hoje sabemos que ele não é uma estrela e muito menos brilha como uma, já que ele é um astro iluminado, né? Então ele não tem luz, né? Com certeza ele reflete a luz do Sol. Vamos lá. Os meteoros, meteoroides, satélites e cometas também são corpos iluminados. Vê. Os meteoros, meteoroides, satélites e cometas também são astros iluminados, ou seja, todos esses corpos celestes não possuem luz própria, né? Um exemplo é a alta velocidade dos meteoros, né? E o atrito com a nossa atmosfera faz com que eles incendiem e, com isso, provoca um rastro de luz. E os cometas também são iluminados pelo Sol quando passam em nosso sistema solar. Ou seja, vejam só, quando a gente vê, né, a estrela cadente, que a gente chama, que são os meteoros que vêm, na verdade é porque entrou em atrito com a atmosfera, né, que são os gases, formados por gases, e aí acaba se queimando e aí a gente vê um brilho, mas ele não possui luz própria, tá certo? Assim como também o cometa, tá bom? Então vamos lá, vamos ver mais. A gente já viu que o quê? Que os planetas, os satélites naturais, como a Lua, né? E agora os meteoros, meteoroides e cometas são astros iluminados. O que é isso, professora? Que não tem luz própria. Necessita, né, da luz de uma estrela, que é assim como o nosso, do nosso sistema solar, o Sol. Vamos lá. Vamos ver um videozinho agora, tá certo? Para a gente ver mais um pouquinho, para saber a diferença do que são corpos iluminados e corpos luminosos. Vamos lá, fica atento. Olá, sejam bem-vindos ao canal Você Não Faz Ideia. No vídeo de hoje, vamos falar qual a diferença entre os astros iluminados e os astros luminosos. Se você já sabe, tudo bem. Mesmo assim, se quiser acompanhar o vídeo, talvez tenha algo que você ainda não saiba. Se você gostar, no final do vídeo deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa informação nas redes sociais. Astros iluminados e astros luminosos. Qual a diferença? Quando olhamos para o céu durante a noite, se não estiver nublado e chovendo, é claro, vemos o brilho das estrelas. Algumas são mais brilhantes do que as outras. Vemos o brilho da Lua e talvez algum planeta vizinho que esteja visível. Durante o período do dia, somos iluminados pela nossa estrela mais próxima, que é o Sol. Sabe daquele ditado que nem tudo que reluz é ouro? Pois é. Nem tudo que brilha no céu significa que gera luz própria. Ao observarmos as estrelas com pequenos pontos brilhantes no céu em meio à escuridão, estamos observando o resultado prático de processos físicos que produzem a luz vista aqui da Terra. Ou seja, as estrelas são astros luminosos, que geram a própria luz, diferente da Lua, que é um astro iluminado. Então, eles não geram a própria luz, apenas refletem a luz do Sol. Vênus, Júpiter e Saturno também são astros iluminados.
Quando observamos eles durante a noite, nós estamos vendo, na verdade, a luz solar refletida nesses planetas, que não geram a própria luz como as estrelas. Então, como se classifica um astro luminoso? Bem, para ser considerado um astro luminoso, ele precisa gerar e emitir luz própria. Já as estrelas, como o nosso Sol, são astros luminosos, já que realizam o processo de fusão nuclear, o que requer muita energia para acontecer e liberar muito mais energia do que consome. Já no caso do Sol, a luz que recebemos vem da conversão do hidrogênio e hélio no processo de fusão nuclear. Muitos não sabem, mas o Sol é uma anã amarela, mas apesar do nome, não é uma estrela pequena e nem é amarela. O nosso astro leva essa cor em sua categoria, pois a cor amarela está relacionada à temperatura superficial da estrela. À medida que os objetos ficam mais quentes, eles irradiam energia dominada por comprimentos de ondas mais curtos, mudando de cor diante dos nossos olhos. Uma chama de maçarico muda de avermelhada para azulada, conforme é ajustada, isso para ficar mais quente. Da mesma forma, a cor das estrelas informa aos cientistas sobre a sua temperatura. Nosso Sol produz mais luz amarela do que qualquer outra cor, porque sua temperatura superficial é de 5.500 graus. Se a superfície do Sol fosse mais fria, digamos uns 3.000 graus, ele iria parecer avermelhado. Se o Sol fosse mais quente, digamos que 12.000 graus, ele iria ter a cor azul. Um exemplo que podemos dar de astro iluminado é o nosso satélite natural, a nossa Lua. Ela brilha no céu, sendo o objeto mais brilhante que vemos a olho nu. Mas esse brilho é apenas a superfície lunar, refletindo a luz do Sol em sua face que está voltada para a Terra. E aí, pessoal, vocês viram como é importante? Viram que o Sol, nosso Sol, é chamado de anão vermelho. Imagine se ele fosse a grande estrela azul, não é verdade? E aí, já sabem, né? Vamos agora ver se você aprendeu direitinho o que são astros luminosos e iluminados. Vamos lá! Ó. Sobre astros luminosos e astros iluminados, responda as questões abaixo. O que são astros luminosos? Olha aí se você respondeu que são corpos celestes que produzem e emitem luz própria, você acertou. E qual o nome do astro luminoso, né, que tem luz própria que você conhece? O Sol, não é, gente? O Sol. E aí? O que são constelações? Marque a alternativa correta. Eita, que eu já trouxe a resposta, mas não é fogo. Aí são o quê? O que são constelações? São conjuntos de estrelas. Ah, mas esse daí vocês vão fazer sozinhos e sozinhas? Ó, complete abaixo o nome de alguns corpos celestes iluminados. São astros que não possuem luz própria. Quais serão esses daí? Eu não vou dizer não. Pessoal, olha para cá. Eu não vou dizer não. Vocês vão ter que descobrir e completar sozinhos. E manda para a professora para ver se está certo, tá bom? Agora nós vamos para a nossa revisão. Vamos lá ver o que foi que a gente aprendeu hoje. O tema da nossa aula foram astros luminosos e astros iluminados, que são chamados também de corpos, né? Isso a gente já aprendeu, corpos celestes. A nossa leitura de leite foi o grande astro de Nuzeri Rimes. E aí nós vimos o que são astros luminosos. São astros que produzem sua própria luz, não é isso? Como, por exemplo, o nosso Sol. Nós vimos também que o conjunto de estrelas são as constelações, não é isso? Vimos que tem vários tipos de constelações, não é isso? Como as Três Marias, né? O Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Norte. Vimos a importância das constelações, principalmente, né? Naquela época, nos povos antigos, eles se guiavam, né? Se localizavam através das constelações, né? Vimos um vídeo, né, explicativo falando sobre constelações, né? Que em determinados povos, né, nem sempre eram os mesmos desenhos nas constelações, né? Variavam dependendo do local, né, dos povos. E aí nós vimos também o que são astros iluminados, né? Isso. Ou seja, olha para cá, são astros que não têm luz própria, tá certo? Não esquece. Luminosos, luz própria, Sol. Iluminados,
são os restantes, os outros astros, como, por exemplo, a Lua, os planetas, né? Isso, meteoros, satélites, cometas, todos esses são astros iluminados. E para entender melhor, nós vimos um vídeo, né, que falou sobre os astros luminosos e os astros iluminados, trazendo, né, os tipos até de estrelas, como a nossa estrela, que é chamada de estrela anã, não é isso? Amarela, linda. E as atividades. Bom, gente, por hoje é só, mas a gente vai continuar estudando esse céu maravilhoso. Foi muito bom estar com vocês, né? E logo, logo nós vamos estar presencial. E aí eu quero ver com a minha turma, tá? O que foi que aprendeu tudo isso? Na próxima aula tem mais coisas para a gente descobrir. Até a próxima!